Estudante da Paraíba de 18 anos passa em primeiro lugar do vestibular do ITA, um dos mais concorridos do país. E o que isso tem a ver com você, comigo e com todos nós, né? O que a gente pode aprender com isso? Então hoje eu vou falar sobre esse fato que aconteceu recentemente e o que a gente pode aprender com isso, você, eu e quem for. Não importa se está querendo entrar em alguma faculdade, se vai passar por vestibular, concurso público ou simplesmente levar para a vida, né? Não importa qual a idade que essa pessoa tenha. Então todos nós podemos aprender algumas coisas aqui com esta notícia e eu vou te explicar os pontos, os detalhes que a gente pode aprender com isso. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Tarso aqui do canal Me Ensina e aqui eu falo sobre informática, tecnologia do nosso dia a dia, carreira, estudos e desenvolvimento nessa área mais profissional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, tá bom? Então, vem comigo que hoje a gente vai falar sobre esse tema. Então aqui, uma notícia recente do G1, tá? Falando aqui do Vale do Paraíba, tá bom? Então, a estudante da Paraíba passa em primeiro lugar do vestibular do ITA, um dos mais concorridos do país. E a gente vai primeiro debater essa questão da manchete aqui, depois a gente entra na história do rapaz e tal, que é esse Marcelo, né? Marcelo Riage, acho que é o nome dele, como se pronuncia, tá bom? Então, primeiro, parabéns aí ao Marcelo e a gente vai pensar sobre isso, sobre esses fatos aí e tal. Bom, primeira coisa, por que está essa manchete, né? Estudante da Paraíba, primeiro lugar, vestibular, ITA e tudo mais. Bom, primeiro porque tem de fato um estereótipo, Paraíba e tal, todo o Nordeste, né? É considerado muitas vezes mais fraco, inferior ao Sudeste, inferior ao Sul e tudo mais. Então, de fato, sim, é um fato marcante, uma pessoa lá do Nordeste, 18 anos, passando em primeiro lugar no vestibular do ITA, que é uma faculdade muito prestigiada aqui do Sudeste, né, que fica em São José dos Campos, que é o Instituto aqui, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Tem alguns cursos ali, não é só de aeronáutica, tem alguns cursos que dá para prestar, mas é nessa área mais de exatas, né? Então, para quem não conhece o ITA, deixa eu ver se tem aqui alguns cursos que falam aqui, só para você ter uma ideia, deixa eu ver, aqui, engenharia aeronáutica, engenharia de computação, eletrônica, civil aeronáutica, mecânica aeronáutica e aeroespacial. Então, óbvio, bastante ligado à aeronáutica, aviação e tal, né? Mas, então, ali também dá para você seguir uma carreira mais militar ou mais civil, tá bom? Então, aí, muita gente que gosta de exatas, que gosta de engenharia, tem vontade de entrar no ITA. Maravilha, então vamos falar sobre esse ponto, né? Então, claro, estudante da Paraíba é um destaque de fato, né? Uma região que é muito menosprezada pelo país, então isso é um fato bem marcante, passou em primeiro, né? Passar numa faculdade difícil já é muito significativo, agora passar em primeiro é ainda mais. Enfim, então vamos falar um pouco dessa história e como que a gente pode levar isso para a nossa vida. Falando bem rapidamente da história desse rapaz aqui, que ele chama Marcelo Riage de Almeida Santos, de João Pessoa, tá? Então ele foi informado por telefone, então ele recebeu uma ligação de telefone do reitor da instituição, porque isso é uma tradição deles. O primeiro ou os primeiros, né, eles são avisados pelo ITA por ligação antes da lista ser divulgada. Então isso é uma tradição bacana até deles, né, porque dá outra sensação quando você passa ali em primeiro, ou pelo menos os primeiros, e recebe essa ligação do reitor da instituição. Então com certeza, principalmente nessa molecada, bate mais forte, dá uma sensação mais legal, né? Mas beleza, então era o sonho dele e tal, desde o ensino médio, então antes ele não tinha esse sonho, né? Eu já dei uma lida, obviamente, na matéria, então eu não vou ficar lendo aqui, vou deixar o link aí para vocês, tem outra matéria também que fala aqui, paraibano de 18 anos, é a mesma matéria, retirada do mesmo site aqui, você vai ver, Jornal da Paraíba, então é o mesmo site, tá? Aqui, eu acho que foi tirado daqui, tá bom? Mas enfim, aí o que acontece? Esse garoto aí, ele não tinha vontade ainda de entrar na área de exatas, ele tinha vontade de fazer medicina. E depois ele mudou isso quando ele mudou de colégio, então ele, se eu não me engano, ganhou uma bolsa num colégio lá no Ceará. No primeiro ano ele tem uma certa dificuldade de acompanhar, não sei, não detalha o motivo dessa dificuldade de acompanhar, se foi porque ele tinha vindo de um colégio um pouco mais fraco e aí teve uma defasagem.
Mas enfim, aí ele conseguiu acompanhar, né? E ele prestou o ITA vários anos. Esse é um ponto marcante que a gente tem que captar. Ele prestou 4 vezes o ITA, no primeiro ano, segundo, terceiro e quarto. Ele não passou 3 vezes, passou na quarta. Então, ele foi persistente, ele não desistiu, ele seguiu estudando. Ele foi desde o primeiro colegial, né, desde o primeiro do ensino médio, que já mudou o nome, desde o primeiro do ensino médio, ele foi prestando o ITA e não passou em 3 vezes. Então, ele poderia ter desistido, como muitas pessoas acabam desistindo. Mas ele seguiu ali forte e foi mudando estratégias de estudo, isso que é interessante. Primeiro ano ele fazia de um jeito, segundo ano ele tentou de outro, ele sentiu que foi pior, terceiro ano ele voltou para o método dele, quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Primeiro ano, o jovem ganhou a bolsa de estudos em um colégio de Fortaleza, lá no Ceará, e aí ele teve dificuldade de acompanhar o ritmo da instituição e continuou estudando, mesmo com as aulas suspensas por causa da pandemia e tudo mais. A rotina dele de estudos é a partir das 6 horas e só parava às 11 horas. Então ele criou uma rotina de estudos. Eu vou falar vários pontos aqui e depois a gente debate, tá? Então ele queria participar das Olimpíadas Internacionais de Física, já é legal, mais coisa para se desenvolver, desenvolver o cérebro, ritmo de estudo e tal, então é legal. Ele acabou indo além do necessário nos estudos, começando as atividades no turno da noite e indo até 6 horas da manhã do dia seguinte. Isso é um problema, tá? Por conta disso ele não teve bons resultados. De fato, isso é um problema. Então você está ferrando uma parte da sua saúde que é fundamental para o seu aprendizado, seu cérebro, seu sono. Então, aqui ele sentiu o peso disso. Aí ele passou o ano inteiro, então, no terceiro ano, né, estudando com uma rotina semelhante à que adotou no primeiro ano, e não a do segundo, que adotou no primeiro ano, só que dessa vez de forma presencial, né, porque no primeiro ano teve a questão ali da pandemia, então ficou online, e ele não foi aprovado no ITA de novo. Então, 3 anos ali, ele não foi aprovado, tá? Quarto ano, então no quarto ano ele mudou as estratégias. Ele passou a praticar atividade física, dormir 8 horas por dia e também tinha horários de lazer. Também passou a estudar conteúdos mais aprofundados, especialmente com livros do ensino superior. Então, qual é o ponto aqui? Ele começou a olhar também para a saúde, para a vida dele. Então, ficar só estudando igual um maluco, isso não vai fazer bem para ninguém. Então, sim, precisamos de atividade física, sim, precisamos de uma quantidade sadia de horas dormidas e de qualidade do sono. E sim, precisamos de lazer também. Então, estudar é super importante, obviamente, mas também ter as outras partes da vida também é importante. Mesmo que, obviamente, você vai diminuir, né? Você não vai passar o seu lazer, um monte de tempo de lazer e negligenciar os estudos, não é esse o ponto. Mas você vai separar a parte de estudo, vai levar a sério, não importa se é estudo, se é trabalho, tá? Então você vai levar a sério o seu estudo, o seu trabalho, o que for, mas também vai levar a sério a si, a sua saúde, o seu sono, o seu lazer e tal. Então você também vai levar a sério os dois lados. Isso aqui não é menos sério do que isso aqui. Lazer, descanso e tal, atividade física, não é menos sério do que estudar. Então os dois se complementam. Então esse é um ponto fundamental para passar em vestibular, concurso, o que for aí. E também para melhorar o seu aprendizado. De repente você já está na faculdade, de repente está tendo dificuldade nos estudos, ou mesmo dificuldade na sua leitura diária e tal. Alguma dificuldade você pode estar tendo de aprendizado, o que for. E às vezes você não está colocando atividade física, sono, descanso, essas coisas que faz parte da vida, né? E você está negligenciando, achando que só aquela coisa séria, estudar, trabalhar, é o importante. Mas os dois são importantes, tá? Então esse é o ponto. Então temos outro ponto. Primeiro ponto, ele foi persistente. Segundo ponto, ele também analisou. Bom, isso acho que não funcionou. Então primeiro ano ele fez de um jeito, segundo ele fez de outro, terceiro ele voltou para as estratégias do primeiro ano, mas fez umas outras coisas. Então ele analisou os resultados, viu o que poderia melhorar, o que não estava legal. Então isso é extremamente importante. Tentou várias vezes, né? Não passou nas primeiras vezes, tentou várias vezes, foi analisando o que pode ser melhorado para a próxima etapa.
Então, esse ponto é fundamental. E aí, o terceiro ponto fundamental também é a parte de separar os momentos, sim, de estudo, de levar a sério, e também os momentos de atividade física, que é extremamente importante também para o cérebro, não é só para o corpo, como se o cérebro não fosse parte do corpo, né? Mas ele também é extremamente importante para o aprendizado, para o cérebro e tal. O sono, extremamente importante também. E o lazer também é importante. Então, tudo isso é importante até para o aprendizado ali do que você está estudando. Então essas coisas se conectam. Então ele entendeu isso, fez diferente, levou a sério e deu certo. Deu certo então em vários pontos, né? Ele foi persistente, mudou estratégias, analisou estratégia, não ficou só bitolado numa coisa, colocou atividade física e tudo mais, não sei quais ele colocou e tal. Seria até legal a gente bater um papo com ele, né? Eu não consegui encontrá-lo aí nas redes sociais, vou continuar procurando, se eu encontrar aí, vou chamar para a gente bater um papo para a gente aprender com ele. E uma galera pode aprender com ele, seja quem está prestando vestibular, quem vai prestar, ou mesmo pessoas mais velhas que não estão interessadas às vezes em vestibular, mas em aprender outras coisas, o que ele adotou ali na vida dele. E aí eu vou fazendo perguntas. E se vocês tiverem perguntas para eu fazer para ele, pode mandar aí nos comentários, pode mandar também particular para mim e tal, que eu vou anotando essas perguntas e se a gente conseguir um papo com ele, a gente traz ele aqui para a gente fazer uma live e tal. E se vocês puderem, compartilhar esse conteúdo, porque de repente chega nele, caso vocês não o conheçam e tal, de repente chega nele e a gente consegue esse papo com ele. Maravilha? Então olha aqui, ó. Aqui ele colocou dormir bem, atividades físicas, separar os momentos de lazer e, claro, estudar. Então foram as dicas dele, né? Uma rotina saudável e equilibrada, mas com foco nos estudos, obviamente. Então esse é um ponto. Então, primeiro, parabéns para ele. Não sabemos também da realidade dele, como é que era a realidade dele, mas pelo que eu vi aqui numa parte de um dos 2 artigos, ele falava que esse sonho era até da mãe dele. Então, quando a mãe dele era mais nova, ela tinha vontade de entrar no ITA, mas por alguma razão ela não tinha condições, não me lembro exatamente o que, ou se é falado de fato no artigo, tá? Mas ela não tinha condições de estudar para o ITA, então nunca entrou, então era meio que um sonho dela e ele abraçou e passou a ter esse sonho também. Então antes ele tinha vontade de medicina, escolheu outra coisa quando ele entrou no ensino médio e começou a ter contato com outras coisas, e aí exatas despertou para ele e ele quis seguir essa linha. Então esse é um ponto, tá? Esse é o ponto. Então, e não importa a idade, não importa nada. Não sabemos como que era a realidade financeira dele, como que era a realidade da casa dele, porque esses são pontos importantes sim, então não estou deixando isso de lado, tá? Mas de repente ele não tinha também condições financeiras igual muita gente tem, e ele conseguiu a bolsa lá no Colégio do Ceará, de Fortaleza, né? Então isso que é legal, ele buscou uma bolsa, de repente você não tem condições, tente uma bolsa em um colégio, que de repente você consegue, já te ajuda a elevar de nível, de repente você está em escolas mesmo particular ou escolas públicas e que são mais fracas do que alguma que poderia te ajudar mais, tente uma bolsa, converse com eles e tal, pode ser um caminho legal. Mesmo que seja em outra cidade, outro estado, o que for, de repente você encontra um caminho que te ajuda na sua jornada aí, a alcançar os seus objetivos. Então, beleza. Outro ponto que é interessante também é que provavelmente ele não precisou trabalhar, pelo menos eu não li nada disso nesses artigos, né? Ele talvez não tenha precisado trabalhar, e tem muitos jovens que muitas vezes precisam trabalhar para ajudar dentro de casa, e aí dificulta, né? Dificulta mesmo. Outra coisa bacana, ele já começou a estudar desde o primeiro do ensino médio. Tá? Então ele já estava dedicado nos estudos desde o primeiro do ensino médio, ele não esperou chegar no terceiro, no quarto, né? Agora está no quarto, ele não esperou chegar no quarto do ensino médio para começar a estudar para o ITA. Então ele começou a estudar, já tentar o ITA, como é que é o vestibular do ITA e tudo mais. Então isso ajuda demais, porque às vezes não era o primeiro ano e muitas vezes não é no primeiro ano, mas aí você já tem mais tempo, né? Aquela pessoa que deixou para estudar só no último ano, que já vai prestar, aprendeu certamente menos do que aquele que está dedicado lá desde o primeiro, né? Ou pelo menos teve menos oportunidade. Se você começou depois, você teve menos oportunidade para aprender, porque é uma montanha de conteúdo. E às vezes o tempo é fundamental aí para as pessoas, né? Então faz uma baita diferença você ter mais tempo para aprender aquilo, revisar e tudo mais. Então ter mais de um ano ajuda demais.
Então esse é um ponto. Se você tem mais tempo disponível, vá lá e já se dedique, já começa a buscar, vai estudando para vestibular, mesmo que você ainda não saiba qual você quer prestar e tal. E mesmo que não seja vestibular, quanto mais tempo você tem, melhor, já se dedique e vai abraçando aí o que tem pela frente para alcançar seus objetivos. Outra coisa interessante é que isso aqui vale para qualquer idade, né? Então não é porque ele está ali com 18 anos e tal. E, obviamente, ele teve que abrir mão de um monte de coisa. Não esqueça disso. Sempre que a gente escolhe um caminho, a gente abre mão de um monte de coisa. Então, do que ele abriu mão, é legal a gente pensar nisso também. A gente não vai saber aqui, exceto se a gente bater um papo com ele. A gente não vai saber através desse artigo, mas pensar o que será que ele abriu mão? Relacionamentos? Festas? Bebedeira? Porque apesar de que bebida alcoólica é para galera acima de 18 anos, a gente é realista, a gente sabe que muita gente abaixo de 18 anos já está indo para a festa e consumindo álcool muito mais cedo, certo? Então, do que ele abriu mão? Esse é um ponto importante. Feriados, viagens, festas. Que lazer ele teve de lazer e o que ele abriu mão? O que ele teve de relacionamentos, não teve e tal? Como é que foi isso? Trabalho, provavelmente ele não precisou trabalhar, mesmo que ele tenha menos condições financeiras, tá? Então, talvez a mãe dele, ou seja lá quem deu suporte também para ele, conseguiu dar um suporte que pelo menos ele conseguiu se dedicar aos estudos. Isso é muito valioso. Então, vocês como pais aí, pensem nisso também, se vocês têm condições e tal, de dar esse pelo menos o mínimo suporte. E também um suporte emocional. Provavelmente ela deu um suporte emocional aqui, um baita de um suporte emocional, de incentivo e tal. Ah, não passou no primeiro ano? Pô, continua estudando, se dedica, você consegue, você é capaz e tal. Então esse suporte emocional é fundamental. Então se vocês são pais, ou mesmo se você é um jovem ou alguém mais velho e quer prestar alguma coisa, quer passar por desafios e tal, entenda que esse suporte emocional é muito importante. E se você não tem ninguém que te dê esse suporte emocional, vá trabalhando você, a sua mente, fortalecendo a sua mente, para que você consiga ter essa força interior, tá? Então, vários pontos aqui, você percebe como tem vários pontos que se conectam, as coisas não caem assim, ele não teve sorte, ele se dedicou, abriu mão de um monte de coisa, e então era o objetivo dele. Eu não estou dizendo que é o objetivo certo, porque muita gente não quer isso, então não tem certo ou errado, é o objetivo que ele escolheu para a realidade dele, os sonhos deles e tudo, o dele e tudo mais. De repente o seu não é esse, então você não precisa se dedicar ao ITA, mas se dedicar ao seu sonho, a outras coisas, sei lá. Tá? Então não é só para vestibular isso aqui, não estou falando isso só para quem vai prestar vestibular, seja concurso e tal, para qualquer coisa na vida. Então descubra qual é o seu objetivo, o seu sonho, sua meta e tal. Crie estratégias e parte para cima e vai ter desafios e veja do que você vai precisar abrir mão e tal. Então, bastante coisa que a gente pode aprender aqui, né? Então, tem bastante coisa que a gente pode aprender com essa pequena história de um artigo, né? Então, eu não sei a história da pessoa em si, total, então é legal a gente poder trocar ideia com ele. Espero que chegue esse assunto nele, que ele tope falar com a gente aqui, ou que eu encontre ele por aí nas redes sociais e consiga bater um papo, chamar ele para a gente bater um papo aqui, tá bom? Mas é isso, então quis deixar algumas ideias, até de ideia de estratégia e ideia de motivação também, para você perceber que é possível. E ele se deu o tempo. Obviamente ele tinha mais tempo, porque ele já começou desde o primeiro, né? Mas vamos supor que você tenha começado no quarto. De repente você não vai passar no seu primeiro ano. De repente você precisa ficar um ano a mais estudando. Pode ser com ou sem cursinho, mas de repente você precisa. Não precisa daquele imediatismo. Preciso entrar na faculdade imediatamente e vou entrar na primeira que eu conseguir passar. De repente não é a que você quer, não é a área que você quer, não é a faculdade que você deseja e tal, a universidade. Então, às vezes você precisa de mais um ano só focando nisso, mais 2 anos. Cada um tem sua história, sua realidade, suas dificuldades, suas facilidades. Então você vai ter que olhar dentro da sua realidade e escolher do que também você vai precisar abrir mão e onde você vai se dedicar e mudar a estratégia, estar aberto para analisar as suas estratégias e mudar quando necessário. Enfim, então são vários pontos, tá?
É isso, não vou prolongar muito não. Se vocês quiserem mais ideias assim, seja sobre essa história ou outras histórias, deixa aí nos comentários, porque eu gosto muito de histórias assim e aprendo muito, tá? Então, quando alguém traz essas ideias, né, e a gente troca ideias sobre isso, eu acho muito legal. Por isso que eu resolvi trazer aí para vocês. Espero que seja útil para você, ou de repente você tem filhos, para os seus filhos, ou para alguém que você conhece, que acredito que as ideias que eu trouxe aqui acho que podem ajudar bastante. Então é isso, se você gostou desse vídeo, curte, assim eu fico sabendo que vocês curtiram, que vocês querem mais conteúdo assim, e também ajuda o canal, diz para o YouTube distribuir para mais pessoas, né, porque é um conteúdo bacana. Então toda vez que você curte, você ajuda o canal. Maravilha? Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, compartilha com quem pode se beneficiar e deixa aí um comentário, uma sugestão de conteúdo, diz aí o que você achou, porque até mesmo o seu comentário já ajuda bastante. Maravilha? Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!